Eita glória, graça e paz, povo de Deus. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui na imersão Rema? Então, essa jovem que você viu falar é minha digníssima esposa, o amor da minha vida. Diga, que coisa linda, né? Amém? Então no Rema você vai aprender a tratar bem sua esposa também. Eita, vai ter mulher que vai querer fazer a matrícula hoje do marido. É nessa escola que eu quero que ele estude. Amém? Gente, eu estou muito feliz, quero dar boas-vindas a todos que vieram, né? Os que estão chegando, eu sei que tem pessoas que ainda estão chegando, mas eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite poderosa na sua vida. Você vai receber algo da palavra de Deus. E para mim é muita alegria poder estar trazendo essa aula para vocês nessa noite, que é uma escola, como Nicole falou, mudou a nossa maneira de enxergar as coisas. Não que nós não tivéssemos o conhecimento da palavra, sim, eu já servia ao Senhor quando eu cheguei no Rema, eu já liderava pessoas, eu já estava atuando ministerialmente, mas existia uma nota no meu coração, antes mesmo de conhecer a escola, que o Senhor dizia, é tempo de sentar para aprender, é tempo de parar um pouco. E foi quando eu entrei nessa escola, a primeira vez eu vi uma frase que estava escrito, tempo de preparação não é tempo perdido. E quando eu vi essa frase, eu disse, é isso que o Senhor quer para mim. E aí eu decidi ficar 2 anos da minha vida, mergulhar nessa palavra, e como tem sido bom para mim, irmãos. Como tem sido maravilhoso poder desfrutar da palavra de Deus de uma forma maravilhosa. Mas vamos à aula. Você está feliz de estar aqui? Amém. Deixa eu ver aqui, quantos estiveram na primeira imersão Rema aqui? Quem é que veio na primeira? Ótimo. Quantos estão vindo pela primeira vez? Maravilha. Sejam bem-vindos, viu? Então a aula agora é fruto do Espírito. Diga, fruto do Espírito. Então, eu tive o prazer, estou vendo até alguns alunos aqui que foram meus alunos ali no ano passado, né, de fruto do Espírito, de estar ensinando. E eu vou trazer em 50 minutos o que eu falei em quantas aulas? Quase 16 aulas. Então, a gente vai tentar condensar, mas vai ficar um gostinho de quero mais, amém? Diga assim, o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível. Você vai escutar muito isso hoje. Diga de novo, o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível. Sabe, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, todo o DNA de Deus vem habitar dentro de nós. As características de Deus estão dentro de nós. E o fruto do Espírito é justamente isso. Então, através de Cristo, esse fruto que está dentro, ele precisa ser visível. Por que precisa ser visível? Porque nós somos ungidos por Deus para ser testemunha. Então não tem aquele negócio, não, Deus sabe meu coração. Não, as pessoas precisam ver o fruto na sua vida. As pessoas precisam ver o fruto na sua vida. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos começar lá. Coloca Atos 1, 8. E a gente vai entender que esse poder disponível para nós, que é o fruto do Espírito, olha lá. Mas recebereis poder, diga poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder de Deus que nós recebemos tem um propósito. E qual é esse propósito do poder de Deus que nós recebemos? Ser testemunha. Pastor, mas aqui está falando do poder para curar enfermos. Pastor, está falando poder de expulsar demônios. Irmãos, o mesmo poder que opera para você expulsar demônios é o mesmo poder que opera na sua vida para você ficar calado quando tem que ficar calado. Quando a tua carne, ela grita dentro de você para você responder. Mesmo às vezes você estando correto. Mesmo às vezes você tendo sido injustiçado naquele momento. Mas o fruto do Espírito, ele te dá essa capacidade de ter domínio próprio. Diga assim, o fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível. Diga assim, as pessoas precisam ver. Você não vai alcançar o mundo, irmãos, com um comportamento meia boca. Você não vai alcançar o mundo somente através do seu dom. E o dom de Deus, ele é poderoso. O dom, ele arrasta multidões. Você sabia disso? O dom, ele atrai as pessoas, mas é o fruto do Espírito operando na sua vida que faz as pessoas caminharem ao seu lado por muito tempo. O Senhor, ele deseja que você tenha esse fruto operando na sua vida para quê? Para que os seus relacionamentos sejam bem-sucedidos.
Quantas pessoas perderam oportunidades maravilhosas na sua vida? Porque eu não aguento ficar calado. Mamãe não ficava calada. Vovó não ficava calada. Meu irmão, não interessa da onde você veio. Você pode ser neto do seu Lunga. Amém? Mas quando você nasceu de novo, você morreu para esse mundo. A sua natureza carnal, ela deve ser crucificada. E o fruto do Espírito operando na sua vida precisa ser evidente. Tem umas pessoas que olharam assim: quem é seu Lunga? Seu Lunga é um personagem histórico aqui do Ceará, que dizem que ele era muito ignorante, né? E tem pessoas que pensam que essa ignorância vai passando de pai para filho, e geralmente passa. Mas quando chega em você, que tem um conhecimento da palavra, que tem uma aliança com o Senhor, você precisa ser diferente. Diga assim: eu preciso ser diferente. Por que você precisa? Porque você precisa ser testemunha. Amém? O fruto do Espírito na sua vida é uma ferramenta divina para alcançar pessoas. Eu não sei você, irmãos, mas eu já fiquei debaixo de um pé de manga. Quantos já ficaram embaixo do pé de manga? Eu me lembro uma vez até que uma manga caiu na minha cabeça. Eu estava querendo trancar a faculdade, irmão, estava liso nessa época. Liso, leso e louco, comprando fiado, pedindo troco. E eu digo: eu vou trancar a faculdade, eu preciso trabalhar, moleque novo. E eu digo: eu vou trancar essa faculdade. Eu tinha feito a faculdade no UFC, e aí tinha feito para amanhã, e eu não consegui emprego. O emprego era os 2 expedientes. Eu digo: eu vou lá agora. Aí eu passei debaixo do pé de manga, e quando eu estava entrando lá na reitoria para trancar minha faculdade, caiu uma manga na minha cabeça. E eu disse: meu Deus do céu. E eu não conhecia nada de Deus, né? Eu disse: será que Deus está querendo falar comigo? Eu não tinha conhecimento da palavra que Deus fala através de seu Espírito. Mas naquele momento, no conhecimento que eu tinha, eu pensei que era um sinal de Deus. E não tranquei a faculdade, graças a Deus, né? Mas onde é que eu quero chegar? Eu, debaixo daquele pé de manga, eu não percebi em nenhum momento aquela mangueira fazendo força para dar manga. Por quê? Porque o fruto, ele é intrínseco da árvore. Então, se você é uma árvore, se você é uma videira, amém? Você não precisa forçar para que o fruto apareça. É algo que flui dentro de você através do teu relacionamento com o Senhor. Não é aquela coisa: eu vou me forçar, eu vou me segurar para não responder. Não, não é assim. Pode ser até o começo. Amém? Pode ser até o começo, mas é algo poderoso, é um poder sobrenatural que você vai desfrutar no teu relacionamento com o Senhor. Você não precisa forçar para dar fruto nenhum. Diga assim: eu não preciso forçar. Amém? Tem outra frase interessante, que é a manifestação externa de uma obra interna. Amém? A manifestação externa de uma obra interna, ou seja, Cristo dentro de você, o poder de Deus operando dentro de você e os teus comportamentos externando de uma maneira diferente. Você está comigo? Amém, irmãos? Isso é o fruto do Espírito operando. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 16, para a gente entender um pouco mais. Amém? E como eu falei, irmãos, o fruto do Espírito operando na sua vida, ele potencializa seus relacionamentos. Deus não deseja que você tenha relacionamentos rasos com as pessoas. Ou então você perca a oportunidade de se relacionar com pessoas extraordinárias simplesmente porque você não tem paciência. Amém? Você sabia que paciência faz parte desse fruto? Diga aleluia. Como é que o cabra casa e não tem paciência? Irmão, para lidar com a esposa tem que ter paciência. É assim ou não é? Lógico que tem, irmãos. Minha mulher é um doce, mas eu tenho que ter paciência. A mulher, o homem é homem o mês todinho. A mulher tem 4 estações dentro do mês. Tem dia que os hormônios estão bem de cabeça para baixo. Você chega lá, está tudo bem, mas ela não está tudo bem. Aí você vai ficar: ela não gosta mais de mim. Ai, meu Deus, o que é que está acontecendo, irmão? Fruto do Espírito, irmão. Às vezes você chega querendo um chamego, mas a mulher não está nem aí para chamego. Amém? Ela quer conversar. Às vezes você chega com a cabeça do trabalho cheio de coisa na cabeça, mas ela quer conversar. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o maior poder disponível de Deus para você desfrutar de um casamento bem sucedido, para você desfrutar de relacionamentos duradouros e saudáveis. Você está comigo? E como é que eu consigo isso? É pela força do meu braço? Não. Lembra do pé de manga? O pé de manga ele não forçou para dar fruto, não. É o teu relacionamento com Deus, amém? Relacionamento com o Senhor. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Nós estamos vendo aqui 2 naturezas. Uma natureza divina,
que é espiritual, do homem nascido de novo, e uma natureza adâmica, do homem decaído, desde o pecado de Adão. Quando Adão peca, ele comete alta traição. E aquela natureza é corrompida do homem. E essa humanidade que nós vivemos, ela é uma humanidade corrompida. Então nós temos a tendência a entrar nas obras da carne. Mas quando o homem conhece Jesus, tem uma experiência com o Senhor, Paulo está dizendo aqui, você deve andar no Espírito. Se você anda no Espírito, de maneira nenhuma você vai satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne, as vontades, amém? Você não pode alimentar a carne, dando esses pensamentos, ou então emprestando seus olhos para que não deve. Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Então não existe em cima do muro, ou você está no Espírito ou você está na carne. Não tem coluna do meio. Obra da carne e o fruto do Espírito operando na sua vida é mais ou menos Ceará e Fortaleza. Não tem como você ficar no meio. Ou você é Ceará ou você é Fortaleza, não é assim? Não tem coluna do meio. Pastor, o que é coluna do meio? Na minha época tinha a zebrinha, lembra, pastor? Quem lembra da zebrinha aqui? 40 mais aí. Quem lembra da zebrinha é 40 mais, certeza. O de banho de 40 não lembra. Tinha um programa esportivo que sempre dizia, o Léo Batista, não era que ele dizia, Léo Batista, e aí, qual foi o jogo? 2-0 Corinthians, coluna 1. Aí o outro jogo foi o quê? 3-2 Palmeiras, coluna 2. Quando era empate ele dizia, coluna do meio. Era assim ou não era? A Geni lembra, amém? Mas nessa matéria aqui não tem coluna do meio. Ou você anda pelo Espírito, ou então você vai cumprir as concupiscências da carne. Amém? Não existe coluna do meio. E toda vez que nós trazemos um estudo sobre o fruto do Espírito, ele sempre vai contrastar com as obras da carne. Amém? É por isso que Paulo, ele fala, andeis no Espírito e de maneira nenhuma vocês vão cumprir as concupiscências da carne. Amém? Abra isso, volta lá para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler um pouco aqui. Voltando lá. Pode passar para o próximo, filho. E diz assim, ó, porque a carne, ela milita contra o Espírito. Vocês estão entendendo? A carne, ela sempre vai brigar com o que é espiritual. A nossa carne, ela vai ter a tendência de fazer o que é errado. E diz aqui, mas também o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Como eu lhe falei, é igual Ceará e Fortaleza. Não tem como. Eu sou espiritual andando na carne. Não é espiritual nada, meu filho. Amém? Você está alimentando a carne. Ou é fruto ou é carne. Ou tudo ou nada. Vocês estão aqui? Não tem como você andar nas duas naturezas. Amém? Pode passar. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero dizer, irmãos, que a obra da carne... Passe mais, vamos passar para o próximo versículo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Pode passar. Ora, as obras da carne são... Aí ele vai trazer uma lista. Antes de falar de fruto do Espírito, Paulo traz uma lista de obras da carne. E ele diz, são prostituição, impureza, lascívia, pode passar, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme. Pensa um negócio que destrói relacionamento, é ciúme. Irmão, tem homem que é ciumento, que fica doido da cabeça. Sufoca a mulher. Irmão, vá se relacionar com o Senhor. Tem irmã que também é um ciúme. Se o marido vai comprar pão, ela liga para a padaria para saber se o marido está lá. Será que ele foi? Irmão, isso é uma prisão, irmão. Não é a vontade de Deus que você viva num relacionamento desse opressor. Amém? Ciúme é obra da carne. Eu não estou dizendo cuidar também. Você não pode ser banda voou. Não, a mulher sai, o cara nem liga, não pergunta se está tudo bem. Não, não é assim. Diga assim, equilíbrio. Diga, Jesus é o caminho. Amém? Vamos seguir aqui, ó. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, para a gente encerrar, vos preveni que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas assim praticam. Gálatas 5, 21. Eu não vou aqui me deter a isso, mas no Rema a gente explica obra por obra. A gente tem um estudo exaustivo da etimologia da palavra, trazendo do original do grego, para você entender o que cada uma dessas coisas funciona. Aqui não tem tempo para isso. Amém? Mas uma coisa que é importante eu frisar. Para você entrar na carne, você não precisa de demônio. Você está comigo?
Porque tem irmão, pastor, não consigo deixar de acessar a pornografia. Eu acho que é um demônio. Não, irmão, é safadeza mesmo, é obra da carne. Amém? Não é demônio não, irmão. Você não precisa de demônio para isso aí não. A tua própria natureza, ela vai ter uma tendência para isso. Pastor, mas como é que eu me livro disso? Andando no Espírito. Ocupando as tuas mentes com as coisas de Deus. Meditando na palavra. Você está comigo? Existe uma saída para isso, irmãos. Não pense que Deus é um Deus tirano, que criou coisas para lhe deixar preso. Não, irmão, Deus é um Deus que te ama. Quando Ele traz essa lista de obras da carne, que traz orientações maravilhosas, é para te proteger. As pessoas pensam que o Evangelho é uma prisão, mas eles não entendem que prisão é o mundo. O Evangelho, na verdade, é uma cerca de proteção para que nós não venhamos nos machucar. O Senhor nos dá sinalizações para que a gente possa andar certo, para que a gente possa viver correto. Você está comigo? Então, obra da carne, você não vai precisar de maneira alguma de um demônio. Tem irmão que tudo coloca a culpa no demônio. Tudo que dá errado é o demônio. Não, irmãos. Pode ser que seja sim, uma opressão maligna, um levante de Satanás que se levanta. Eu não estou dizendo que não tem, mas eu posso te dizer uma certeza. Se tem dando coisa errada na sua vida, eu quero te dizer do fundo do meu coração. Pode ter certeza que Deus não é o culpado. Porque o teu pai é bom. Porque a bondade de Deus, ela é maravilhosa para a tua vida. Tiago 1,17 que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda e nunca mudou. Ele é bom o tempo todo. Sabe o que é que Satanás quer fazer com o povo de Deus? Quer que você, todas as coisas que aconteçam na sua vida, seja boa ou seja ruim, que você coloque na conta de Deus. Seja bom ou seja ruim, foi Deus. Ah, Deus quis, não, Deus não quis. Não, irmão, pera aí. Eu já pensei assim também. Mas um dia eu escutei sobre a bondade de Deus. Eu entendi que Deus não usa ferramenta do diabo para ensinar nada para nós que somos filhos. Ele é aquele que estende a mão para nos livrar das ciladas de Satanás. Você está comigo? Diga assim, o meu pai é bom. Por muito tempo, irmãos, eu perdi meu pai muito cedo, com 16 anos. E por muito tempo, muitas coisas permearam a minha mente. Sobre por que isso aconteceu. 16 anos, minha mãe 38 anos, uma irmã de 12 e uma criança de 1 ano. Por que isso aconteceu? E por muitas vezes eu nunca me revoltei contra Deus. Mas eu sempre pensei, mas foi Deus que quis assim mesmo. Irmão, Deus nunca vai querer que um pai de família morra e deixe a sua família desse jeito tão precocemente, irmãos. A gente precisa ter maturidade para entender. É muito simples, irmãos. Quando eu comecei a estudar isso e começar a entender sobre a bondade de Deus, rapaz, peraí, Jesus é bom e o diabo é ruim. Está lá escrito, João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida com abundância, querido. Não tem nada a ver com Deus aquele episódio. Quando eu entendi aquilo, foi cura para minha alma. Foi alegria para minha vida. Pastor, e por que aconteceu, irmão? Não sei, irmãos. Eu não vou ter resposta para todas as coisas, mas eu quero te dizer, não foi Deus que projetou isso. Para você se livrar do seu passado, para você se livrar dos seus traumas, você precisa entender que Deus não usa ferramenta do diabo. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Diga assim, o meu Deus é bom. Diga, a vontade de Deus é boa. Eu me recordo uma vez, eu assisti na aula do Rema. E tinha uma irmã que estava fazendo um Rema e a filha estava internada. E ela estava passando por aquele período muito difícil, que era uma criança que estava internada. E aquela dificuldade, a criança na UTI. E essa irmã estava muito emocionalmente abalada. Diga assim, mas a palavra é espiritual. Ela estava carregada da palavra por dentro. Ela tinha recebido instruções que Deus era bom e ela não ia abrir mão da vontade de Deus. E ela sabia que não era a vontade de Deus a filha dela morrer naquela hora. Irmãos, eu lhe entendo. Talvez tenha dando um choque na sua cabeça. Como pode? Se eu sempre aprendi assim, mas é a vida de fulano. Fulano falou isso, eu escutei, mas ele era um homem tão bom. Ei, irmãos, a tua fé não pode ser baseada na experiência dos outros.
A tua fé tem que ser baseada aonde? Diga, na palavra de Deus. E o que é que está escrito na palavra? Que Ele é bom. E aquela irmã estava com aquela filha internada, e ela disse que no meio das emoções ela escutou uma voz. Entregue ela. Entrega a sua filha. Já está bom. E ela começou, porque estava muito abalada emocionalmente, começou a chorar. Ela, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Aí depois, quando ela estava ali chorando, ela se levantou. Epa, isso não é Deus. Isso é o diabo querendo me enganar. E no mesmo momento ela se levantou em fé. Ela disse, escute aqui, Satanás. Eu recebi a palavra e eu sei que o meu Deus é bom. Eu lhe dou uma ordem agora. E ela se levantou em fé. E dias depois, a filha dela foi curada e saiu do hospital. Irmão, mas essa mulher não tem naquele momento conhecimento da palavra sobre a bondade de Deus. Certamente, Satanás enganaria aquela mulher. Por isso que a Bíblia diz que um povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas, irmãos. Amém. Jesus falou certa vez, irmão, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muitos irmãos que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem a Escritura. Você está comigo, irmãos? E esse poder de Deus, ele está disponível para mim e para você. Diga, Deus é bom. Hebreus capítulo 1 diz que Ele é a expressão exata de Deus. Jesus, Ele veio para essa terra. Capítulo 1, versículo 3. Coloca aí, filho, eu acho que é isso. Ele veio para essa terra. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Diga assim, Jesus é a expressão exata de Deus. Amém? Até o Antigo Testamento as pessoas tinham uma ideia de Deus. Mas Jesus veio dizer, olha, a expressão exata é essa. Eu só faço o que vi meu Pai fazer. Coloca Atos 10:38 para a gente fechar essa parte, querido. Atos 10:38, por gentileza. Você está recebendo alguma coisa hoje? Aleluia. Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Essa era a vida de Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E ele andou o seu ministério por toda parte, fazendo o quê? O bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Você não vai ver no ministério de Jesus, Jesus chegando para alguém e matando alguém. Eu quero lhe ensinar algo, eu vou jogar uma doença em você. Jesus não fez isso. E Jesus é a expressão exata de Deus. Se Ele veio mostrar o caráter de Deus aqui na terra, Ele fez o bem e curou a todos. Então, irmãos, todas essas mazelas que estão no mundo, pode ter certeza que não tem nada a ver com Deus. E você tem autoridade sobre a sua vida, na palavra de Deus, para não permitir que coisas como essa aconteçam. O poder de Deus está disponível para você. Amém? Nós temos uma matéria que fala sobre a autoridade do crente. Uau! Irmão, você sai dessa aula com vontade de expulsar os capeta de todo o canto que você andar, parado de ônibus, por onde você for, irmão. Você fica com tanta raiva do cão, porque ensinaram para a gente, irmão, que nós somos menores do que o cão. Eu não consigo entender de crente com medo de Satanás, crente com medo de demônio, crente com medo de doença, irmão. Ei, Ele te ungiu com poder. Existe uma unção sobre a sua vida. Diga, eu sou filho. Você tem que ter essa consciência que esse poder habita dentro de você. Aleluia. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um cara manifestando demônio, eu me tremia dos pés à cabeça, irmão. Pastor, medroso. Eu tinha medo, irmão, porque eu não tinha ainda o ensino da autoridade que eu tinha. E depois que eu recebi, apareceu algumas vezes, mas não mais tanto, porque ele sabe que se aparecer, ele leva de chinelo. Você está comigo, irmão? Porque eu sei quem eu sou. Ah, é porque o senhor é pastor, né? Não, irmão, não tem nada a ver com título. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, irmão. Você tem poder para isso. Você tem poder para impor as mãos sobre o seu filho quando ele estiver doente. Não precisa chamar o pastor. Ah, o pastor não quer ter trabalho. Não, meu irmão, pode me ligar. Vai ser um prazer de servir. Mas às vezes eu vou estar dormindo. E a coisa está acontecendo de madrugada. Você tem autoridade para isso.
Você está aqui, irmãos? Diga assim, eu tenho autoridade. Eu me lembro de uma cena, irmão, a primeira vez que eu entrei na igreja, uma das primeiras vezes. E começou a bagaceira de um cara endemoniado. E chegou um rapazinho jovem, eu assistindo, eu tinha 16 anos, foi logo quando o papai tinha morrido. E eu disse, eita, agora vai, e eu com medo, tomara que não venha para perto de mim. E o rapazinho foi lá, e quando ele botou a mão, o pastor lá disse, ei, você não pode fazer isso não, você não tem cacife para isso. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, será que um dia eu vou ter cacife para expulsar demônio? A teologia deles era que somente os líderes, o sumo sacerdote, que estava no santo dos santos, poderiam expulsar o demônio. Irmão, não é assim. Você tem autoridade. Deus não ia colocar você num mundo decaído como esse para você depender de homens. Você deve honrar a sua liderança, você deve sim servir ao Senhor na sua igreja local, deve respeitar, mas você não deve depender de ninguém, dependa de Deus. Amém? Não sustente a sua fé em pessoas, sustente a sua fé na palavra. Diga assim, a minha fé deve estar sustentada na palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o fruto do Espírito e a obra da carne, eles estão relacionados, eles dizem respeito ao nosso comportamento e também à nossa natureza. Irmão, se você é casado e tem filho, se tem uma coisa que ensina fruto do Espírito é menino. Rapaz, quem tem filho aqui? Meu amigo, eu tenho 2. E o meu de 3 anos vale por 3. Pense num cidadão para me ensinar sobre o fruto do Espírito. Amém? Irmãos, eu preciso entender que eu vim de uma família, que meu avô saiu de Itaiçaba em 1958, na seca, com meu pai recém-nascido e mais 11 filhos, 10 filhos, que a outra nasceu aqui, são 12. E meu avô era meio bruto. E ele criou meu pai da melhor maneira que ele podia, com muito amor, mas com uma certa brutalidade. Meu pai também foi meio bruto com algumas coisas comigo. Amém? Você está comigo? E eu preciso olhar para a palavra e ver o que o meu pai fez de bom para mim e filtrar algumas coisas. Eu não posso pegar e despejar aquilo que eu recebi do meu pai, que eu sei que não foi bom por conta da palavra, que eu coloco como um filtro, e despejar no meu filho. Não, porque papai fez assim. Tem muita coisa que eu uso do meu pai e funciona, que é maravilhoso, mas eu preciso ter essa inteligência espiritual para filtrar. Amém? Pastor, você é traumatizado, né? Apanhou muito. Não, apanhei não. Eu sei, eu tenho a consciência que meu pai deu o que ele tinha de melhor. Porque tem gente, não, eu não faço para meu filho porque eu não recebi de papai. Irmão, tu tem quantos anos já? Para acabar com essa conversa. Tu já é adulto, rapaz. É porque eu não tive meu pai, mas meu pai morreu. Eu vou ficar chorando o resto da minha vida. Amém? Como é que eu curei isso? Buscando ao Senhor. Me apegando com Ele. Desfrutando da paternidade divina. E quando eu descobri isso, eu disse, eu não sou mais órfão. Eu tenho um pai que cuida de mim, que nunca me deixa só. E naquele momento eu fui suprido daquela ausência da minha alma. Ei, irmãos, está disponível para você. Amém? O seu pai te ama e ele nunca te deixará sozinho. Saiba disso, irmão. Por mais que a solidão possa bater a sua porta, se você tiver consciência da presença de Deus, você vai saber que você não está sozinho. Um homem e uma mulher que carrega Deus por dentro, nunca estará sozinho. Jesus fala, em Atos 10:38 fala lá, ele como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Ele tinha consciência, Deus é comigo. Deus é comigo. Diga assim, Deus é comigo. Irmão, não tem cão dos infernos que te segure se tu souber disso, irmão. Não tem palavra atravessada que falaram sobre você que vai mudar aquilo que está dentro e o que ele falou a seu respeito na palavra, rapaz. Diga assim, a palavra é poderosa. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você não pode deixar se limitar por um relatório externo que alguém deu de você, irmão. Você tem a palavra. Diga, eu tenho a palavra. E ela é poderosa. O apóstolo João, nos seus escritos, ele diz, estava ali Jesus, Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. Quantos já prestaram? João, ele falava assim, o discípulo a quem Jesus amava, falando de quem? Dele mesmo.
Mas por que ele falava assim? É porque eu acho que João era gabola, irmão. Pastor, eu acho que ele se achava, ele dizia, o discípulo, aquele... Irmão, Jesus amava a todos. Amém? Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus amava todos os discípulos. Amém? Mas João tinha uma característica diferente. Qual era? Ele tinha mais consciência do amor de Deus por ele. Jesus amava a todos, mas por que ele falava daquele jeito? Cara, eu sou o queridinho do papai. Ele me ama, cara. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava, eu lá quero saber. Irmão, você precisa ter essa consciência que você é a queridinha do papai, que ele te ama, amém? Que ele está contigo e nada vai te faltar, diga aleluia. Amém, irmãos, eu tenho essa consciência, irmão, que Deus me ama. Pode chover canivete, pode vir um trem carregado de dinamite com o diabo dirigindo, fumando charuto. Eu não saio do meio, irmão. Eu sei que ele me ama, eu sei de onde ele me tirou, irmãos. Você está comigo? Diga, essa palavra é poderosa. Vamos lá para João capítulo 1, 15. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode passar. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Diga assim, a vontade de Deus é que o fruto apareça. Ele é a videira. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Onde é que aparece o ramo, o fruto? Nos ramos. Nós somos os ramos. Jesus é a videira. E o fruto do Espírito, ele precisa aparecer em quem? Em você. Pastor, mas eu não consigo, irmão. Você precisa ver se o ramo está conectado aonde? Na videira que é Jesus Cristo. Quanto mais conectado na videira, mais você vai frutificar. Amém? A vontade de Deus é que você frutifique. Deus não te criou para que você viva nas obras sombrias da carne, mas Ele te criou para que o fruto do Espírito seja evidente na sua vida. Esse poder invisível que já está dentro de você, ele precisa estar o quê? Visível, diga visível. Mas por que Deus deseja tanto isso? Vamos continuar na sequência do versículo, querido. João capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pode passar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Ou seja, esse fruto do Espírito não é produzido por você mesmo. Não é um fruto que é produzido por você de uma forma que você força, como eu falei do pé de manga. Quem lembra? Não é uma coisa que você precisa forçar. Mas é a permanência, diga permanência. No Senhor. Você não pode produzir essa paciência, mas é o fruto do espírito humano. Tem gente que pensa que é o fruto do Espírito Santo. Não, é o fruto do seu espírito humano através do Espírito Santo. Produzindo. Através de quê? Da tua conexão com o Senhor. Amém? Pode passar. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Quinto. Pode passar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Diga uau. Você precisa ter essa consciência, irmãos. A capacidade de ter domínio próprio. A capacidade de ter paciência, bondade, benignidade. Não está da tua força, do teu braço. Porque isso aí é coisa da antiga aliança. Que as pessoas se forçava, faltava se papocar para não pecar. Tinha que forçar, tinha que estar na lei escrito para poder fazer o bem. Agora não é mais assim. É o poder invisível que opera dentro de você, tornando visível e alcançando o mundo. Pode passar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Pode passar. Agora essa é boa. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Diga aleluia. Ai pastor, assim é bom demais.
Rapaz, posso pedir o que eu quiser? Pode. Não está escrito? Mas você precisa permanecer nele. Porque Deus, Ele sabe que quando um homem e uma mulher permanecem nele, existe como se fosse uma transfusão do DNA. E aquele que está no coração de Deus vai para o teu coração. E quando você abre a boca para pedir, é para que os projetos de Deus se concretizem aqui na terra. Não é para capricho, não é somente para o teu bem-estar, para você ficar bonitinho, não. Por isso que Ele diz, permaneça em mim. E tudo que vocês pedirem, vos será feito. Porque existe uma conexão tão poderosa, que os sonhos do coração de Deus vieram morar no teu coração. Diga aleluia. Amém? Então, versículo 8, para a gente encerrar esse passo. Certo? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, professor Felipe, por que esse fruto precisa ser visível? Primeiro, porque Deus é glorificado. Quando o fruto do Espírito está operando na sua vida, ele é glorificado. Porque vai ter ali, irmãos, eu tenho mais de 20 anos no mundo corporativo. Eu já vi pessoas brilhantes, extraordinárias, com talentos, meu Deus do céu, que homem inteligente, que menina inteligente. E perderam oportunidades maravilhosas. Por quê? Porque mamãe não ficava calada, eu também vou falar. Irmão, tem hora que não é para falar. Fruto do Espírito operando na sua vida. Paciência. Ah, mas eu estou certo. Eu sei, e Jesus também sabe. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, não é você, está escrito. Aí você quer usar as armas do mundo para se justificar. Não. O fruto do Espírito, ele te ajuda nesses momentos. Eu me recordo, irmãos. Ano passado eu trabalhava numa empresa. E veio um rapaz, o gerente lá industrial, começou a querer gritar, fazer zoada e tudo comigo. E eu disse, ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não falei irmão, porque ele não era irmão, né? Eu disse, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto mais alto você falar, mais baixo eu vou falar. Nós não vamos resolver essas questões dessa forma. Você pensa que foi fácil para me falar isso? Eu sou homem, irmão. Tem sangue aqui na minha vida. Eu tenho vontade de dar uma mãozada na cara daquele cidadão, gritando comigo, irmão. Eu trabalhando para sustentar meu filho, o cara vem falar desaforo para mim, mas diga assim, glória a Deus, pelo fruto do Espírito na vida do pastor. Amém? Porque eu entendo que aquela pessoa precisa de Jesus. E se eu fosse para a carne com ele, ia chegar um momento que ele ia precisar de uma oração, ele não ia chegar para mim, porque eu era um ignorante igual a ele. Brutamonte, irmão, tu não é um incrível Hulk. Tu não precisa chegar em casa gritando para chancelar a tua liderança. Não, mas é porque eu sou o cabeça, pastor. Tu é um cabeção se tu fala desse jeito. A liderança, ela não se conquista no grito. Amém? Mas ela se conquista pelo exemplo. E aí depois dessa confusão, ele foi se acalmando e depois ele veio falar comigo e disse, Felipe, desculpa aí, cara, perdi a cabeça. Não, meu irmão, tá tudo bem, eu te entendi. Vontade de dar uma mãozada, mas não dei. Pastor, o senhor teve vontade? Eu tive, irmão, sou homem, tem sangue aqui na minha veia. Mas não é porque eu tenho vontade que eu vou fazer. Amém? Por quê? Porque a minha vontade foi crucificada aonde? Na cruz do Calvário. Amém? O fruto do Espírito habita dentro de mim. Outra vez em Aracaju, trabalhava numa empresa lá, e tinha uma menina que era subordinada a mim, irmão. Eu era o chefe. Ela me destratava de uma forma mais desrespeitosa possível. E aí eu fui orar. Espírito Santo, Senhor, me ajude, que eu vou demitir essa pessoa. Ele disse, não demita. Mas como assim? Não demita. Tenha misericórdia. Foi a instrução que o Senhor me deu. E isso foram 6 a 7 meses de misericórdia. Ela fazia muito bem o trabalho dela, ela tinha os entregáveis dela, ela fazia. Mas ela não me respeitava. E aí o sangue começava a vir aqui, né? Eu ficava, mas eu tenho a caneta. Eu tenho a caneta. E o Senhor disse, eu que te dei a caneta. E não deixou de jeito nenhum. Até que um dia, essa pessoa entra na minha sala e diz, Felipe, eu quero conversar com você. Eu quero lhe pedir perdão por todos esses meses que eu lhe distratei. Eu fiz de tudo para lhe irritar, mas eu já vi que você não perde a sua paz. Eu quero ser sua amiga, eu quero trabalhar junto com você. Ele disse assim, amém, graças a Deus. Eu orei tanto por esse momento, minha amiga. Aí eu orei com ela e hoje somos amigos ainda. O fruto do Espírito. É fácil?
Não é. Tem momentos que você tem que se segurar mesmo. E nesses momentos, o que é que você faz? Conversa com o dono da brincadeira, irmão. Conversa com o Senhor, não estoura, irmão. Ah, mas eu vou chutar o pau da barraca. Se tu chutar o pau da barraca, a barraca cai em cima de ti, macho. Olha que revelação que você recebeu hoje. Se você não aprendeu nada na aula de hoje, diga, se você chutar o pau da barraca, a barraca vai cair em cima de ti. Fruto do Espírito, irmão, ele potencializa os teus relacionamentos. O fruto do Espírito tem a capacidade de te promover, irmãos. Se fala muito na última década sobre o quê? Inteligência emocional. Quem já escutou sobre inteligência emocional? Está na Bíblia há muito tempo, é o fruto do Espírito operando. Essa inteligência emocional que as pessoas enchem os ginásios para ensinar, já está na Bíblia. Fruto do Espírito operando na sua vida é inteligência emocional, é a capacidade de estar no meio do furacão e você pleno. Eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor vai entrar com providência. Aleluia. Diga, Deus é bom. Pastor, não consigo não, mamãe não conseguia, vovó também não. Meu irmão, você nasceu de novo, para com isso. Amém? Diga glória a Deus. Então, o fruto do Espírito, Deus é glorificado e o mundo nos reconhece como discípulo. Quando essas pessoas que me viram naquela posição em que eu tinha todas as razões do mundo para explodir, eu não explodi, ela vai dizer o quê? Tem alguma coisa diferente. É assim ou não é? A pessoa começa a entender, irmãos, que existe algo. E o que é? É o poder invisível sendo manifesto de quê? De forma visível. É o fruto do Espírito operando na sua vida. Pastor, mas eu já errei tanto. Eu já gritei, já bati. Se arrependa, começa de novo hoje. Esse poder de Deus está disponível para você hoje, para você começar de novo. Amém? Mas eu já baguncei tantos meus relacionamentos. Peça a Deus misericórdia, volte, faça o caminho de trás, peça perdão para quem tiver que fazer e comece de novo. Porque Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Amém? E Ele tem um novo tempo para você. Amém? Então, o fruto está relacionado com a natureza da árvore. Se você está conectado na videira, os frutos vão ser do Espírito. Você está comigo? Mateus capítulo 7, versículo 15, vamos lá. Você está recebendo alguma coisa hoje? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos aparentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pode passar. Pelos seus frutos os conhecereis. Diga assim, é pelo fruto que a árvore é conhecida. Não é pelo dom. Não é pelo dom. Você pode ver um cara falando bem, cuspindo fogo pelas ventas, virando cambalhota, correndo no meio da igreja, mas olha a vida. Converse com a esposa. Analise um pouco mais. Analise a trajetória. Daqui a pouco você vai ter uma aula sobre família cristã. Eu amo esse tema. Amo esse tema, família cristã. Mas pastor Ricardo tem mais autoridade que eu para falar, porque os filhos dele já são grandes. Os meus ainda são pequenos. Ele tem essa autoridade para ensinar mais do que eu. Amém? Olha a vida dele. Olha os filhos. Olha o que foi construído. Olha a jornada que ele percorreu. Irmão, a árvore você conhece pelos frutos. Não, mas aquele homem prega demais. Meu Deus do céu. Eu vi um pregador da internet, vou mais nem para a igreja. Aí você começa a congregar online, porque viu um pregador da internet e não liga mais para o seu pastor, não ajuda mais o seu pastor. Estou congregando online, não sabe a vida, não sabe de onde veio, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não estou dizendo que você não pode assistir uma pregação na internet, pode e deve. Amém? Mas isso não substitui o congregar. Seja uma bênção na sua igreja, seja uma bênção onde você foi plantado, amém? Diga, Deus é bom. Então tenha cuidado, porque a árvore a gente conhece pelo fruto. Os dons, ele atrai multidões, mas o fruto é que faz as pessoas caminharem com você por longos e longos anos. E Deus não deseja que você faça relacionamentos curtos, mas a vontade de Deus é que seus relacionamentos sejam saudáveis e duradouros. E você só desfruta isso quando o fruto do Espírito está operando na sua vida. Você está aqui ainda? Ou já foi embora? Para a gente encerrar, vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8,
versículo 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Olha só, como é simples. Vamos parar para raciocinar. Aqueles que estão se inclinando para a carne, eles cogitam para as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, pode passar? Pode passar? Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pode passar? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pode passar? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O 9. Vós, porém, não estáis da carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita dentro de você. Irmãos, toda vez que você ocupa os seus pensamentos, o seu tempo, os seus olhos para coisas da carne, você vai ter a tendência de andar nas obras da carne. Mas se você ocupa os teus pensamentos, os teus olhos e o teu tempo para as coisas do Espírito, você vai ter uma caminhada, uma jornada poderosa com Deus, andando pelo Espírito, vivendo aquilo que Deus quer para você. Quantas pessoas decidiram por si só enveredar pelo caminho da carne, enveredar por abandonar aquilo que é sagrado e estão colhendo consequências. Amém? Irmão, decida hoje andar no Espírito e não cumprir de maneira nenhuma as concupiscências da carne. Isso é uma escolha que nós devemos decidir a qual natureza nós vamos nos devotar. É uma decisão sua e minha todos os dias. Como eu quero viver a minha vida? Eu vou me devotar à natureza carnal ou à natureza divina? Porque Deus fez esse mundo perfeito, irmão. Deus fez esse mundo perfeito. Ele colocou Adão e quando ele terminou de fazer, ele disse, ele viu que tudo era muito bom. O mundo estava perfeito. O homem que cometeu a traição e trouxe todas essas mazelas para o mundo. E é por isso que essa natureza humana que nós carregamos, ela foi desconfigurada. E é por isso que nós temos a necessidade de buscar a Deus sempre, para que esse fruto do Espírito seja evidente na nossa vida. Diga assim, o fruto do Espírito tem o poder de potencializar meus relacionamentos. Irmãos, você precisa sair daqui hoje consciente que vale a pena você buscar a Deus para ter relacionamentos saudáveis. Essa matéria, fruto do Espírito, ela é uma matéria muito poderosa, irmãos. Nós temos a oportunidade de mergulhar sobre os 9 gomos ali que nós chamamos do fruto do Espírito, porque não existe frutos do Espírito, é um fruto. É um fruto do Espírito que tem as 9 características. Amém? Gálatas 5,16, bota lá. Gálatas 5,16. A gente estava lá, eu acho que foi no 20 já, quem estava lendo as obras da carne, né? Pode ir passando. No versículo 20, até chegar. Pronto, a gente leu 21, aí ele chega aqui. Depois que ele lê todas as obras da carne, ele chega. Depois que ele leu toda aquela lista que eu passei para vocês, aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, longanimidade. Deus é longânimo, irmão. Aí tem irmão, não, eu pego o A logo, eu não sou longânimo não, eu quero logo que resolva agora. Irmão, Deus é longânimo, benignidade, bondade, fidelidade, pode passar, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, eu amo esse domínio próprio. Essa capacidade que você tem de se dominar. Já pensou se Nicole, minha amada esposa, quisesse falar tudo que ela pensasse para mim quando ela estava de TPM? Não, mas você tem um fruto do Espírito operando na vida dela. E ela nem muda tanto não, tá, irmã? A bichinha é maravilhosa, isso é um doce. Isso é um anjo, essa menina. Amém? Amém? Eu me lembro quando eu casei, eu chegava em casa e eu tirava a camisa, botava na cadeira e depois botava a carteira e saía bagunçando a casa toda. Ela, com muita habilidade, foi tentando. Vez ou outra ainda dá uma escorregada. Amém? Mas isso incomoda ela. Mas não é um motivo de uma briga, irmão. Uma camisa. Ela não vai se estressar por causa disso. Amém? Ela fala e tudo.
Então você precisa ter essa capacidade, irmão, e nessa matéria você vai aprender como melhorar os seus relacionamentos. Quando você focar exatamente naquilo que importa, irmãos. A vontade de Deus é que você tenha relacionamentos saudáveis e poderosos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Mas isso você só vai desfrutar mesmo com o fruto do Espírito operando na sua vida. Você recebeu alguma coisa hoje? Amém? Nós já estamos encerrando a aula, vai tocar aqui a campainha. Pronto. É assim na sala de aula do Rema. Você termina a aula e a gente diz, diga assim, Então, gente, eu quero mais 5 minutinhos, já eu estou liberando para o intervalo, porque no Rema tem intervalo. E depois a gente vai voltar para falar sobre família cristã. Você está aqui? Amém? Mas tem um slide aí, não tem, Miguel? Quero mostrar um slide rapidinho. Você recebeu algo hoje? Imagina em 16 aulas, irmão. 8 aulas, 2 aulas por dia, é maravilhoso, irmão. Mas, meu Deus do céu. Quando eu fiz o Rema, eu e Nicole, a gente chegava em casa, rapaz, tu viu aquele versículo? Rapaz, como é que eu nunca tinha visto aquilo? Meu Deus do céu, um bocado do ano de crente e não pensava desse jeito. Ai, Deus foi conectando as coisas e mudando tudo, amém? Então, irmão, nós estamos com nossas matrículas abertas, tá certo? Pode passar, Miguel. Eu vou explicar um pouco sobre o curso, como funciona o Rema, é importante para você saber, ok? Os dias são segunda, quarta e sexta, o horário das aulas é das 20 horas às 22h15, com um intervalo no meio das aulas, certo? O início das aulas é dia 7 de março. E a duração do curso são 2 anos, são 24 matérias. Ali atrás tem uma equipe que tem até o material, tem a apostila para você ver e tirar mais dúvidas. Mas é importante dizer, as aulas começam dia 7 de março, tem férias em julho e depois vai até o final de outubro, tá certo? Pode passar. Então a gente tem alguns descontos padrões, né? É 5% para quem paga em dia a parcela, porque não são mensalidades. É importante falar isso, porque tem a matrícula, que está incluso o material, e mais 10 parcelas no ano. Então não é mensalidade, porque se fosse mensalidade era todo mês, mas é uma matrícula e 10 parcelas, certo? Se você é pastor e está aqui hoje, você tem desconto de 50% nas parcelas. Na matrícula a gente só pode dar 10%, porque é o desconto concedido no mês de fevereiro, tá certo? Pastor auxiliar e cônjuge também com a carta de recomendação tem 50%. Se você é da melhor idade, 60 mais, tem 50%. Amém? Se você pagar no cartão logo de 10 vezes, tem 10%. E se for à vista ou de 6 vezes, tem um desconto de 20% nas parcelas, se pagar de uma vez. Pastor, quanto é que é o curso? A matrícula 310 e está com 10% de desconto hoje no cartão ou no Pix, né? Perfeito. E as parcelas é R$250, tá bom? Pagando em dia, tem desconto. Então aqui está as informações 60 mais para pastores, que também tem desconto nas parcelas. E nós estamos com uma campanha de 10% de desconto na matrícula, tá certo? Se você... Pode passar, acabou? É só isso mesmo, né? Então, se você quiser mais informações, a gente vai estar liberando para um intervalo. Quando estiver perto de começar a aula, o louvor vai fazer um barulho, você já vem vindo. Intervalo aí de aproximadamente 20 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água, fazer um lanche e voltar para a aula poderosa de família cristã. Nossa equipe estará ali para tirar todas as dúvidas de vocês. Daqui a pouco a gente volta. Amém?